Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira para todos. Hoje é dia 27 de junho de 2022. Junho já está indo embora. Já estamos terminando aí mais um mês, entrando literalmente no segundo semestre. Mas vamos esperar o mês acabar primeiro, né, Leonardo? Mas bom dia para todo mundo aí. Pessoal, vamos fazer o nosso devocional de hoje. Nós vamos dar sequência aí à maratona de leitura bíblica. Eu quero te incentivar. Essa semana nós começamos um novo livro. Vamos começar a ler primeiro Reis. Então, se você está atrasado aí na sua maratona, coloque ela em dia para a gente poder começar aí um novo tempo de leitura bíblica. O importante aqui do nosso devocional é exatamente incentivar a leitura da palavra de Deus. A gente lê 3 capítulos da Bíblia por dia, exceto sábado e domingo, e a ideia aí é passar por todos os livros das Escrituras, então se programe para você ler também. E é interessante se você conseguir ler os capítulos antes da gente fazer o devocional aqui, para você não ficar tão perdido, porque 3 capítulos a gente vai falar de muita coisa. Por exemplo, hoje nós vamos falar de 2 Samuel 18, aliás, 16 ao 18. Eu quero fixar o último versículo do capítulo 18, que diz o seguinte, 2 Samuel, capítulo 18, versículo 33, que fala assim: Então o rei, abalado, subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. Foi subindo e clamando: Ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho, meu filho. Bom, só para você entender o contexto aqui, Absalão é um dos filhos de Davi e ele se revoltou contra o seu pai e tentou usurpar o trono do pai, tentou tirar o pai ali do trono e assumir o seu lugar. Provavelmente Absalão já sabia que Davi tinha interesse em passar o reino para Salomão e numa tentativa desesperada de ganhar o reino, de uma tentativa desesperada de conquistar o reino, ele acaba fazendo essa revolta contra o seu próprio pai. Só que esta revolta também é uma belíssima oportunidade para Davi, porque quando as coisas estão muito boas, para a gente é fácil amar e perdoar. Mas como, por exemplo, amar e perdoar um filho que se revolta contra o próprio pai? Mas não foi só contra o filho que Davi teve que lidar e teve que perdoar. Por exemplo, sabemos que Absalão é um traidor, né? Então perdoar um traidor de fato não é muito fácil, a gente sabe disso. Mas além disso, Davi teve que lidar, por exemplo, com o caso de Mefibosete e Ziba. Quem são esses dois personagens? Se você voltar, você vai se lembrar que Davi, quando assume o trono, ele procura em Israel descendentes de Saul e fala assim: eu vou cuidar de todos os descendentes de Saul. E ele acha Mefibosete, o único que ficou vivo. Mefibosete, inclusive, é filho de Jonatas, um grande amigo que Davi teve. E Davi pega ali um servo de Mefibosete. Mefibosete tinha um problema nos pés, provavelmente não andava bem, ou talvez nem andasse. Davi pega Ziba, um servo, e põe Ziba como se fosse um governante, um mordomo. A palavra melhor é essa, um mordomo da casa de Mefibosete. Quando Davi é expulso de Jerusalém por Absalão, Ziba vê ali uma grande oportunidade de trair quem? Trair Mefibosete. Ele deixa Mefibosete para trás e vai em Davi e fala: olha, eu tô aqui, mas o teu servo ficou porque ele quer uma oportunidade. Era uma mentira. Só que Davi não sabia. E Davi fica muito indignado com Mefibosete, já que ele tinha ajudado. A Bíblia diz que Mefibosete comia na mesa de Davi. Então Davi teve que lidar também com um mentiroso. Além de Ziba, mentiroso, que mentiu em relação a Mefibosete, o próprio Simei, e aí é um outro personagem que Davi teve que perdoar. Simei ficava jogando pedra em Davi, humilhando Davi e tal durante a caminhada. E aí, Davi, o grande detalhe de Simei é que ele é rancoroso, porque ele tem rancor de Davi, porque Davi assumiu o lugar de Saul. Simei era um parente distante de Saul. A questão aqui é muito interessante, porque Simei chama Davi de assassino, porque Davi assassinou a família de Saul. Mas Davi não matou ninguém da família de Saul, inclusive não matou ele.
Por exemplo, Davi, se Davi matou toda a família de Saul, o que Simei estaria fazendo vivo? Então Davi teve que lidar também com o rancoroso, que no caso aí é o Simei. E aí nós nos lembramos que o perdão de Deus para nós mesmos, ele é completo. Em Jesus, todos os nossos pecados são perdoados. Mas não só isso. Além de perdoar todos os nossos pecados, ele restaura a nossa condição. Ou seja, o perdão é completo, não é só dizer, olha, os seus pecados estão perdoados, seus erros estão perdoados, mas é dizer o seguinte, eu restauro a sua condição anterior. Agora, quando a gente pensa em perdão de pecados, a gente precisa lembrar que Deus não simplesmente esquece os pecados, anula como se eles nunca houvessem existido. Existe um texto em Números que diz o seguinte, um juiz que não pune pecados é um juiz iníquo. Olha só que interessante. Um juiz que não pune pecados é um juiz iníquo. Será que Deus é um juiz iníquo? Não, Deus não é um juiz iníquo. Deus é um juiz justo. Então, será que ele esquece os pecados ou ele não pune os pecados? Ele não pune os erros? Não, Deus pune todos os erros. Qual é a diferença? Para aqueles que não estão em Cristo, eles vão ter que pagar os seus próprios pecados. Porque Deus é um Deus justo. Todos os erros serão pagos, todos os pecados terão que ser pagos. Aqueles que estão em Jesus, os seus pecados são colocados em Jesus. Isso é justificação. Quando nós, pela fé, confiamos em Cristo para a nossa salvação, ele coloca todos os nossos pecados em Jesus. Ou seja, o pecado não fica sem punição, mas ele é colocado em Jesus. Daí a necessidade do crente trabalhar com todo afinco para não pecar. Porque ele sabe que aquele pecado ofende a Deus, mas que também é o motivo da punição de Jesus. O que levou Jesus a sofrer foi exatamente aquele pecado. Então o crente verdadeiro, aquele que está em Jesus, ele tem verdadeiro pavor em relação ao pecado. O crente verdadeiro, ele tenta com todas as suas forças não pecar, porque ele sabe o quanto aquilo é ofensivo. Agora, duas coisas que a gente tem que lembrar quando a gente fala sobre isso. Primeiro, nós não precisamos pagar os nossos pecados, isso é importante, porque o crente não pode viver tentando pagar os seus próprios pecados, numa luta constante e direta para tentar pagar os seus pecados. Na história da redenção de Deus não existe a questão de causa e efeito, ainda que a Bíblia fala sobre colheita, né, sobre semeadura e colheita, isso é fato. Porém, as consequências do nosso pecado são amenizadas. Se não fosse assim, nós não resistiríamos. Se nós tivéssemos que absorver toda a ira, toda a consequência dos nossos erros, nós não aguentaríamos resistir. Então, Deus ele ameniza as consequências do pecado exatamente por amor, né, por graça, por misericórdia ao próprio homem. Então, não precisamos pagar os nossos pecados e também as consequências são amenizadas. Então, diante desta história linda de amor e de perdão de Deus, qual é a maneira como nós devemos lidar, então, se já que as nossas ofensas foram completamente perdoadas, já que as nossas ofensas foram colocadas em Jesus, já que as nossas ofensas, elas foram completamente apagadas e nós não precisamos mais pagar os nossos pecados, a consequência foi amenizada na nossa vida, como devemos tratar as pessoas que nos ofendem? O certo é que nós devemos perdoar os nossos ofensores. E eu estou usando, obviamente, uma linguagem bíblica, que é a linguagem, inclusive, da oração do Pai Nosso. Nós devemos perdoar as ofensas cometidas contra nós mesmos. Agora, é importante lembrar que perdão não é resignação ou desprezo. Então, pessoas que ficam resignadas, ou seja, de certa forma não querem sentir aquilo ali, põem um bloqueio ou desprezam a outra pessoa, não significa que perdoaram. E aqui, eu sei que eu estou caminhando por um terreno perigoso, por um terreno escorregadio, porque existem ofensas que são muito graves, existem inclusive crimes, né? Pessoas que foram abusadas, e aí não falo apenas sexualmente, moralmente, fisicamente, enfim,
sabe, são coisas assim terríveis, 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 só mostram o quanto o pecado ele é ofensivo. Mas a nossa maneira de lidar com a ofensa é exatamente perdoando. Não de maneira resignada ou desprezando. Eu perdoei, né? Às vezes eu escuto isso das pessoas, né? Não, fulano de tal perdoei, mas na verdade é desprezo. Não é isso que Deus espera de nós. Por exemplo, o perdão não deve ser da maneira como nós achamos melhor. Existe uma maneira. Jesus estabelece um modelo de perdão. O modelo de perdão de Jesus é de restaurar o relacionamento. Então eu vejo muita gente falando, eu perdoei, mas não preciso relacionar mais. Não foi assim que o Senhor Jesus nos ensinou. O Senhor Jesus nos ensinou, olha, perdoe e restaure o relacionamento com essa pessoa, porque foi assim que Deus fez conosco. Jesus nos perdoou, Deus nos perdoou em Jesus e restaurou o nosso relacionamento com Ele. Além disso, tem gente que fala assim, não, eu vou perdoar, mas fulano tem que se arrepender. Não foi assim que o Senhor nos ensinou. Na verdade, a Bíblia ensina que nós só pedimos perdão porque Ele nos perdoou primeiro, ou seja, o nosso arrependimento é fruto do perdão de Deus. Eu só me arrependo depois que Deus me perdoa. É o perdão de Deus que me leva ao arrependimento. E a gente às vezes quer exigir da pessoa o arrependimento para que ela seja perdoada. Às vezes ela só precisa do nosso perdão para arrepender. Então, perdoe mesmo que a pessoa não se arrependa. E, por último, não espere retribuição. Isso é importante porque às vezes queremos perdoar e queremos que a pessoa restitua o que ela nos fez de mal. Primeiro que às vezes ela não vai conseguir, segundo ela não tem isso para restituir para você. Então, perdoe sem esperar recompensa. Talvez a gente sempre pense em perdão do ponto de vista das grandes ofensas. E, de fato, uma grande ofensa é um negócio complexo de perdoar. Contudo, vamos pensar nas pequenas ofensas. Vamos pensar nas ofensas que os casais cometem uns contra os outros. Vamos pensar nas ofensas diárias que um filho e um pai pode cometer um contra o outro. São ofensas que às vezes a gente não dá tanto valor, mas que são importantes. No casamento, então, não é bom ficar acumulando essas ofensas. Então vamos praticar o que o Senhor nos ensinou. Restaurar o relacionamento, não esperar arrependimento e não esperar retribuição. Bom, moral da história. O que nós podemos aprender de tudo isso? Perdoar é uma das atividades mais difíceis e mais comuns da nossa existência. É um paradoxo, né? Perdoar é uma das atividades mais difíceis. Talvez é a coisa mais difícil que você vai ter que fazer. Mas é a mais comum, é que você vai ter que fazer o dia inteiro. Talvez só não seja tão comum como falar ou andar, ou sei lá, respirar. Mas é muito comum, a gente vai ter que perdoar durante nossa existência várias e várias vezes. É uma das coisas mais difíceis de fazer, por isso é que dependemos da graça. E por isso é que perdoar está inserido na oração que o Senhor nos ensinou. Será que é uma coisa que a gente precisa? O Senhor Jesus nos ensinou a orar dizendo exatamente perdoa os nossos pecados assim como perdoamos nossos devedores. Daqui a pouco vamos orar essa oração. É uma coisa muito comum, mas só conseguimos fazer com a graça de Deus. E qual é o desafio do Léo? Como colocar isso em prática? Irmão, comece a semana perdoando. Talvez você pensou, vou começar a semana com uma palavra de motivação, né? Vou ouvir aqui uma palavra que vai me impulsionar para uma semana, mas nada melhor para impulsionar a sua semana do que começar perdoando. Começar a limpar o seu coração, a limpar a nossa vida. Por último, é importante dizer, quando falamos começa a semana perdoando, é importante dizer que os mandamentos de Deus, as ordens de Deus, as leis de Deus existem para a nossa própria preservação. Então, perdoar não é só uma coisa que a gente tem que fazer, é algo que é saúde para nós mesmos. Então vamos lá, vamos perdoar, né, meu povo? Vamos perdoar. Eu sei que não é fácil, eu também tenho aí os meus perdões, tenho que perdoar e ser perdoado. Nossa vida é essa dinâmica. E aí talvez não gastei muito tempo falando sobre isso, mas
nós também temos que ser perdoados, né? Talvez você vai ter que pedir perdão. Talvez a semana para você não vai começar perdoando, mas pedindo perdão. Então peça perdão, recupere aí os relacionamentos e vamos para frente, vamos seguir em frente, porque é uma semana que o Senhor vai nos abençoar. Vamos orar? Toda segunda-feira eu gosto de começar a semana com a oração do Pai Nosso. Então, se você puder agora, pare um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração, orando a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Quero só deixar um convite especial. Hoje, às 20 horas, na nossa igreja Nave, nós temos o Nave Talk e hoje é o Nave Talk de mulheres. Significa que é só para mulheres? Não. Significa apenas que as mulheres estarão organizando. Você é homem, você jovem solteiro, é nosso convidado especial. Nós vamos conversar sobre a palavra que a nossa querida pastora Flávia pregou ontem em nossa igreja Nave sobre Filemon. Então hoje, às 20 horas, você é meu convidado especial, tá bom? Deus abençoe, semana abençoada para todos, fiquem com Deus.